do dispositivo dele. Vamos esperar e ver o que é que está acontecendo. Muito bem, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus mais uma vez, se todo mundo pudesse saudar e dizer aleluia um para o outro. Nesse final de semana, nós temos aí uma atividade muito, muito importante para a Igreja do Senhor Jesus, uma atividade não apenas religiosa, mas, acima de tudo, uma atividade espiritual, porque nós estamos agora celebrando o dia de Pentecoste, aleluia. E dia de Pentecoste, como os irmãos sabem, é um dia principalmente para nós pentecostais, para os carismáticos, mas para toda a igreja, um dia importante porque marca no calendário da igreja aqueles 50 dias depois da ressurreição de Cristo Jesus. Lembro vocês de que tivemos o dia da Páscoa, depois tivemos o dia da ressurreição e agora, com certeza, quinta-feira, no dia da Ascensão, e agora chegando para o domingo, que é dia de Pentecostes. Dia de Pentecostes não apenas uma festa religiosa muito importante para a igreja primitiva, porque ainda eram judeus, porque ainda era aquele pessoal que vinha do judaísmo, junto com todas aqueles ensinos das festas, e tudo isso muito importante. E agora, quando eles recebem o Pentecostes, quando recebem a promessa do Pai, naquele dia, então, acontece então de que a promessa foi cumprida na vida deles, aleluia. E não apenas na vida deles, mas na vida de todos aqueles que eventualmente creem, acreditam e esperam e desejam o descer do Espírito Santo em suas vidas, aleluia. Por isso, de que até nesta semana retrasada, antes de nós recebermos a notícia do presidente Cyril Ramaphosa acerca da reabertura na fase 3, que é uma abertura muito restrita, digamos assim, para os irmãos que talvez não ouviram ou que não estão inteirados. Nós temos estado em muitas reuniões e participando nos guidelines, nas diretrizes e muita coisa acontecendo. Amanhã vamos ter uma reunião para todos os nossos pastores da nossa denominação do AGF, o nosso querido pastor Langa também com o AOG e o pastor Peter Solomon com o pessoal do IAG, juntamente com todo o pessoal do Apostolic Faith Mission, com o pessoal do Church in Christ. Olha, são muitos pentecostais, é muita gente, são milhões de pessoas. E aí o que acontece é de que nesses dias também houve um pastor, que é também líder de um dos partidos políticos aqui da África do Sul, de que disse, olha, nós não podemos ficar dentro, temos que ir para a rua. E claro que houve uma certa tênue política nisso, e nós desincentivamos os pastores porque as pessoas não foram para a rua porque no dia de Pentecostes, porque havia alguma razão política. Eles foram porque estavam cheios do Espírito Santo. Mas não falar sobre isso agora, mas apenas para dizer de que, então, nós estávamos orando, os irmãos lembram de que nós pedimos oração a todos os irmãos, olha, vamos estar orando, vamos estar clamando para Deus abrir as portas, para que Deus faça um milagre aí na questão da abertura das igrejas. E, é claro, ouvimos agora, alguns dias atrás, exatamente isto, de que as igrejas estarão agora com a possibilidade de, no nível 3 desse lockdown, de terem as portas abertas. Mas quando dizemos portas abertas, não é cultos normais. Significa de que tem alguns pretextos que nós precisamos consolidar, e temos de ter agora não apenas a reunião com a nossa denominação, mas depois, na semana que vem, teremos também uma reunião com a diretoria e, claro, de que logo após isso, então, estaremos mandando uma informação mais concisa, mais objetiva, durante essa semana que vem, para que aqueles que quiserem, não é forçado, aqueles que quiserem vir à igreja poderão vir à igreja para dentro de um período curto, de no máximo 2 horas entre entrada e saída, porque não podemos ter fellowship, ou seja, a irmã Joaquina não pode fazer o cafezinho dela, né? Mas poderemos, entre entrar e sair, no máximo 2 horas,
E, claro, existem várias outras coisas que nós não queremos falar agora, mas que estaremos alertando aos irmãos em tempo oportuno para que, então, o trabalho aconteça e possamos glorificar o nome do Senhor acima de tudo, mas, segundo, honrar o nome de Cristo no meio desta pandemia. É o que eu tenho falado aos pastores, não queremos de maneira nenhuma que alguma igreja ou grupos de pessoas se comportem de maneira que depois hajam dificuldades e o mundo diga, está vendo? É por isso que nós dissemos que não deveriam abrir igrejas. Existem alguns que estão falando coisas horríveis, eu não sei se os irmãos já têm ouvido, pessoas na rádio, na televisão, na mídia social e em tudo que é tipo de lugar falando de que a igreja não deve abrir. Essas pessoas não são pessoas de igreja, essas pessoas não são pessoas que estão conosco, são pessoas, mas são pessoas de que basicamente são contra a igreja. O ministro, então, falou, a ministra também disse alguma coisa, e vamos falar sobre isso depois para vocês, para essa semana que vem, para que no dia 7 de junho possamos então ter o nosso primeiro culto aberto, mas eu creio, se os irmãos me permitem dizer assim, se os irmãos concordam comigo, de que os nossos cultos de sexta-feira podemos continuar tendo aqui no Zoom. Eu creio que poderíamos fazer isso. Eu sei de que alguns gostariam de vir à igreja, mas tradicionalmente nós, o que temos visto é de que várias pessoas não vêm ao culto da sexta-feira porque é de noite e no frio. Então eu creio de que como nós já começamos e temos esses cultos de sexta-feira aqui no Zoom, nós poderemos então continuar. Muito bem, não quero demorar mais, o pastor José Manuel já está online conosco, o pastor José Manuel já tem o som, eu creio de que os slides dele já estão prontos, eu quero crer de que ele também já está pronto ali para falar e em alguns momentos vamos lhe dar a oportunidade. Eu quero, antes de tudo, agradecer ao pastor José Manuel que concordou. Ele nem disse, pastor, vou orar. Ele disse, estou pronto para trabalhar. Aleluia. Ele já está na reforma, ele está ali em Coimbra, e o pastor José Manuel foi o pastor que, durante bom tempo, não quando eu cheguei, mas o bom tempo da minha estadia, quando fui missionário em Portugal, ali em Oliveira do Hospital, juntamente com a minha esposa, Raquel, que está em linha também, e um dos meus filhos também está em linha. Então, eles nos receberam ali em Portugal, nos ajudaram, nos ensinaram, nos deram muitas, como dizemos no português, né, muitas dicas de como trabalhar no meio do povo português, de como trabalhar nas missões ali em Portugal. E de lá, então, fomos para a Austrália e depois viemos para aqui. E estando aqui, o recebemos há vários anos atrás, para os irmãos que não conhecem, ele esteve aqui, eu não sei, mas talvez há uns 12 anos atrás, e depois voltou a convite da família Silva, e claro, de que é uma bênção, então, ter o nosso querido pastor José Manuel, que não quero mais roubar o tempo dele, mas quero dar-lhe a oportunidade, bem-vindo, pastor José Manuel, ao nosso meio nesse momento, nesse culto virtual, e tenha a palavra, por favor, em nome do Senhor Jesus. Bem-vindo. Obrigado, meu caro irmão. Penso que estão me a ouvir. Ok. Eu estou aqui a tentar agora, estou aqui a brigar com os meus PowerPoints, já estão aí. Irmão Júlio, diga-me só, o irmão consegue ver o PowerPoint? Não estamos vendo o PowerPoint ainda, mas deixa eu ver, sim, o irmão tem a capacidade de pôr, é somente fazer a partilha, nós receberemos, está tudo ligado do meu lado. Vamos ver. Parece-me que está aqui alguma dificuldade. Mas se por acaso o PowerPoint não entrar, não há problema, fala-se sem PowerPoint. Porque, de facto, ele não está a querer assumir o PowerPoint.
Não está. Não está a querer assumir. Ok. Ok. Não está a querer assumir e não está também. Agora o Zoom foi outra vez embora. Pastor, nós estamos aqui lhe vendo. Nós estamos lhe vendo. Nós estamos lhe vendo e ouvindo. O pastor está online e nós estamos aqui. Eu aconselho que o pastor vá adiante e com a palavra, se o pastor conseguir, tudo bem, eu ponho o diapositivo. Se não, estamos aqui lhe ouvindo e vendo. É isso mesmo que eu vou, que eu vou fazer. Vou tentar tirar agora aqui o diapositivo e vou. Ora, meu. Não, a janela do Zoom não quer abrir e eu mesmo assim vou falar porque estou a ver o irmão, está bem? Ok? Eu vou falar porque eu estou a ver o irmão e eu vou falar. Amém. Só para confirmar, está bom assim? Amém. Porque a janela do Zoom não quer e só está, esta reunião foi atualizada, depois foi, mas não dá. Ok, então eu vou começar por dizer alguma coisa para os irmãos que me estão a ouvir. O irmão Júlio está a ouvir, não está? Amém, pastor. Estamos todos lhe ouvir, sem problema nenhum. Ótimo, pronto. Do mal o menos, não é? Olha, irmãos, para mim é um prazer muito grande poder estar a falar convosco e para vós, ainda que não a apresentar as coisas da melhor maneira, porque a apresentação não pode seguir, acompanhando-me. Mas eu quero ler convosco em Apocalipse, no capítulo 3, versos 1 a 3. E ao anjo da igreja que está em Sardo, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te, e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora virei sobre ti. Meus amados irmãos, eu fui convidado pelo pastor Júlio da Silva para vos falar sobre batismo no Espírito Santo. E eu juntei a este tema central um outro subtema, que é reavivamento. Vamos tentar falar de modo tranquilo para que todos possamos entender. Batismo no Espírito Santo versus reavivamento. Nos dias que correm, falamos muito em avivamento. E, sem dúvida alguma, que necessitamos de ser avivados. Avivar é dar mais brilho, tornar mais brilhante, tornar mais atraente.
Sem dúvida alguma que todos nós precisamos disto. Todavia, muitos hoje que vivem que vivem na igreja e com a igreja precisam mais do que avivamento. Nós precisamos de reavivamento, porque o avivamento é aquele estágio inicial da nossa experiência com que o cristão tem com o Espírito Santo. Nós tornamos-nos cristãos porque nos arrependemos dos nossos pecados, aceitamos o Senhor Jesus Cristo, somos fiéis e Ele naturalmente nos batiza com o Espírito Santo, levando-nos a falar línguas estranhas. Precisamos então de ser avivados, mas estou certo de que haverá na igreja muitos crentes que não carecem de ser avivados, porque já o foram uma vez, inicialmente, já fizeram essa experiência com o Senhor, com o Espírito Santo, em tempos. Simplesmente, eles e nós carecemos é do reenchimento do Espírito Santo. Estou certo que haverá crentes, e possivelmente alguns até me estarão a ouvir, que precisam de um primeiro enchimento do Espírito de Deus, porque nunca foram batizados no Espírito Santo, nunca falaram línguas estranhas. Estes carecem de um primeiro enchimento. Porém, outros há que em tempos já foram batizados no Espírito Santo, já experimentaram a boa palavra de Deus, contudo, perderam o fogo, perderam a unção, perderam a força dada pelo Espírito Santo. Ora, estes carecem não tanto de um avivamento, mas carecem de um reavivamento. Precisam de ser renovados. Esta palavra reavivamento tem um prefixo ré. Isto quer dizer, avivamento, quer dizer outra vez. Ou seja, trazer de novo à prática bíblica. Experimentar de novo aquilo que recebeu, mas acabou por perder. Tornar mais intenso. Voltar a fazer sentir aquilo que outrora recebeu, que sentiu, que viveu, mas que perdeu. Precisa de um novo frescor. Como dizia o salmista, serei ungido com óleo fresco. E que todos nós precisamos de ser ungidos com óleo fresco. Porque alguns de nós recebemos unção, talvez há 5 anos, há 10 anos, há 20, há 50 anos atrás, e o óleo, à semelhança de um motor, com os anos e com o trabalhar do veículo, o óleo vai perdendo consistência, vai perdendo capacidade, não serve para lubrificar mais, tem que ser mudado. E nós, como cristãos, que experimentamos o poder de Deus, precisamos de um novo frescor. O óleo do Espírito Santo, de vez em quando, tem que ser mudado, tem que ser refrescado, tem que ser renovado. E nós precisamos desta renovação. Alguns pensam que reavivamento é algumas coisas que até parecem que, não estando erradas,
contudo, estão menos corretas. Alguns pensam, dizia, que reavivamento é uma série de cultos especiais. É uma série de cultos fora do comum, fora das casas de oração, enchendo teatros, enchendo outros espaços até maiores. Para outros, reavivamento nada mais é que conferências, congressos ou outros ajuntamentos similares. Pensam ainda outros que reavivamento é um tempo especial de oração. E dizem, nós tivemos 3 dias em oração e jejum. Tivemos 20 dias de oração. Foi um trabalho grande de reavivamento. Mas note que também há quem afirme estas ideias não estão totalmente erradas, não estão corretas no que respeita ao reavivamento ou ao batismo com o Espírito Santo. Há quem afirme que reavivamento são cultos especiais, evangelísticos, com boa música, com bons cantores, bons dirigentes e até bons animadores entusiasmando os que participam nos cultos e outras coisas mais. É claro, irmãos, que nada disto é de desprezar. Precisamos de boa música, precisamos de muita gente a assistir aos cultos, precisamos de bons pregadores, precisamos de bons cantores, precisamos de boas salas de reunião. Nada disto é para deitar fora. Tudo isto é necessário, eu diria. Mas só por si, estas coisas não são batismo com o Espírito Santo, nem são reavivamento. Reavivamento é outra coisa. Reavivamento quer dizer outra vez. Reavivamento é o crente, a igreja, que uma vez foi avivado, sendo outra vez avivado. Ou seja, reavivado. Reavivado, avivado de novo, no e pelo poder do Espírito Santo. Não é reavivamento e batismo com o Espírito Santo, não são pulos, não são cantar com muita garra, com muita força, mas sim é o enchimento do poder de Deus que toma a nossa vida e hoje uma boa parte de nós, porque já nos habituamos ao Espírito Santo, porque já nos habituamos à Palavra de Deus, já nos habituamos às reuniões de igreja, muitos de nós passamos ao lado do que é o reavivamento, ou o revestimento do Espírito Santo. Sabemos o que é, mas aliamo-nos da realidade. Nem sequer nos apercebemos que nós próprios somos crentes há tantos anos, mas que já perdemos aquela garra inicial. Já perdemos aquela força quando aceitamos o Senhor Jesus Cristo. Já perdemos aquele entusiasmo. E a igreja que estava em Éfeso tinha muitas coisas boas. Aliás, são apresentados como fiéis nas tribulações, são apresentados como diligentes no trabalho. Opunham-se, os crentes em Éfeso, opunham-se aos enviados do inimigo, mas tinham coisas boas, mas estavam a precisar de um reavivamento. Tinham perdido a pedalada inicial, a garra inicial, porque tinham deixado o seu primeiro amor ao Senhor. Como diz lá em Apocalipse 2, 4, 5, tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois,
de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras, quando não, brevemente virei a ti e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Portanto, é isto que nós estamos a precisar hoje. Julgo eu, não estar enganado, que nunca houve tantos crentes a assistirem aos cultos, tantas pessoas a assistirem aos cultos como hoje. Nunca houve tão bons pregadores em termos de sermão como hoje. Mas muitos de nós estamos como nós costumamos dizer na vida militar, estamos a dormir na forma. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Deixaste, abandonaste, desprezaste, colocaste de lado o teu primeiro amor. Ou seja, aquele primeiro entusiasmo cristão, aquela primeira força, aquela primeira garra em Cristo. Muitos crentes têm perdido isso. E não falaram mais línguas, não são mais renovados. E alguns até, quando outros mais novos começam a falar línguas, até se aproximam rapidamente para que ele baixe a voz, porque, enfim, não entendem, não compreendem que as coisas devem processar-se assim. Diz, lembra-te depois de onde caíste. De onde caíste? Cair é sempre um trambolhão, é sempre uma queda. Caíste de onde? Caíste do primeiro amor. Caímos daquela graça inicial em que nós fazíamos tudo e mais alguma coisa para agradar a Deus e para levar o Evangelho aos outros. Então, caímos desse amor, dessa garra espiritual. Então, o que é que temos que fazer? Arrepende-te e pratica as tuas primeiras obras. Ou seja, arrepende-te de teres deixado o teu entusiasmo inicial de crente, arrepende-te, volta atrás, dá meia volta à tua vida espiritual e pratica aquele primeiro entusiasmo inicial, aquela primeira força inicial em Cristo Jesus. Diz, quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Portanto, há a hipótese de todos nós ficarmos cheios do Espírito Santo. Há a possibilidade de todos nós falarmos línguas estranhas. Para alguns isto está fora de moda, mas para o Senhor não está. Porque Ele diz que a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a tantos quantos estão longe e nosso Senhor chamar. Ora, eu fui o chamado. Todos nós que estamos aqui nesta reunião fomos chamados. E ao sermos chamados, a promessa do Espírito Santo é para nós. Não passou de moda. Reavivamento, irmãos, é por outras palavras, é o reacender da chama divina. Os irmãos, pensem, quando nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo, nós olhávamos a meio para fazer e dar glória a Deus de alguma forma, para irmos ao culto inclusive. Não, nós estávamos sempre prontos. Fizesse chuva, ou sol, vento ou não, nós estávamos prontos. E o que tem que acontecer hoje, irmãos, é o reacender desta chama, é o reacender deste fogo, é o crente ser fortalecido com o poder, não com o poder do pregador, porque há muitos de nós hoje que vivemos pelo poder do pregador, vivemos pelo poder da palavra expressa do orador, mas nós temos que viver da palavra de Deus. É ela que nos ajuda, que nos alenta, que nos dá coragem. Reavivamento, irmãos, batismo com o Espírito Santo, acontece uma vez. Por isso eu estou a dizer reavivamento, porque alguns de nós já fomos batizados no Espírito Santo uma vez. Agora, não vai acontecer um segundo batismo com o Espírito Santo. Vai haver uma renovação do poder de Deus na nossa vida. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Reavivamento é o crente a receber e a viver um novo e pleno fervor do Espírito Santo. Fervor para orar,
fervor para louvar, fervor para dar glória a Deus, fervor para estar no culto. Como diz Paulo, lá aos Romanos 12, não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor, e acrescenta mais adiante, com alegria, porque Ele é o nosso culto racional. Por outras palavras, não sejamos preguiçosos, não sejamos indolentes, não sejamos descuidados, mantenhamos-nos zelosos, sempre ativos no serviço do Mestre. Alguns, quando noutro tempo éramos tão zelosos, éramos tão prontos, éramos tão capazes e entusiasmávamos-nos a nós e aos outros, mas a poder de tempo nós nos habituamos e temos perdido o frescor. O óleo está a ficar velho, precisa ser mudado ou renovado. Reavivamento é nem mais nem menos que o crente a ser impulsionado pelo Espírito Santo para uma constante busca dos perdidos para o reino de Deus. O Espírito Santo é Ele que gera no nosso coração um santo temor. E isto é reavivamento. Gerar um santo temor no nosso coração, na nossa vida, pela presença e santidade de Deus. Em alguns casos, hoje, falar do batismo com o Espírito Santo está fora de moda. E falar da santidade, vida santa, está fora de moda. Daí que existam hoje muitas pessoas a assistir ao culto, casas de oração cheias de pessoas, mas pessoas vazias do poder de Deus. E nós não podemos permanecer nesta situação. Como disse Pedro, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Ou seja, a nossa vida deve ser uma vida santa. Não porque não copiar a vida do pastor, não copiar a vida dos filhos do pastor, nem do crente mais velho da igreja. Mas devemos ser santos porque Ele, o Senhor, é santo. E isto deve ser a nossa maneira de viver. Reavivamento, irmãos, é, pois, um novo anelo por santidade. É um novo anelo e um novo enchimento do Espírito Santo. Reavivamento, meus irmãos, reparem, não é trabalho humano. Reavivamento não é trabalho da igreja. Reavivamento é a descida do próprio Deus a mover-se na vida do crente que o busca, que o tem, que o teme, que o segue, em função da humildade do coração, do crente que deseja voltar de novo ao primeiro amor. Reavivamento, irmãos, é algo que traz ao crente a consciência da verdadeira santidade do Senhor e leva-o a chegar-se mais para Ele e a ser mais parecido com Ele, como diz lá em 1 João 2,6. Aquele que diz que está nele também deve andar como Ele andou. E quando lemos aqui a palavra, o verbo andar, não quer dizer os passos que damos para a frente, para trás ou para o lado com os nossos pés. Andar aqui é viver. Aquele que diz que está nele também deve viver como ele viveu. Em Apocalipse, diz a palavra do Senhor lá no texto que lemos inicialmente, e ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, e agora repare, conheço que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras
perfeitas diante de Deus. Repare, irmãos, o Senhor conhece, diz, conheço as tuas obras. Podíamos trocar aqui a palavra obras por vida também. Conheço a tua vida. Tens nome de que vives, mas estás morto. Tens nome de que és crente, mas estás morto. Tens nome de que és cristão, mas estás morto espiritualmente falando. Fisicamente está vivo. Fisicamente está preparado, está pronto. Tem vida, mas espiritualmente está morto. Então, tens nome. Meu irmão, não fique satisfeito por estar numa igreja que tem o nome de Cristo e você participa desse mesmo nome. Eu sou de Cristo. Se somos de Cristo, vivamos, façamos, falemos tal qual como Ele viveu. Tens nome. Estes crentes aqui, a grande maioria deles, tudo quanto tinham de Cristo era apenas o nome. E o Senhor Jesus diz que nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas o que faz a vontade do Pai que está nos céus. Não é o que diz, mas o que faz. E aqui cada um de nós tem que perguntar a si próprio se vive uma vida porque diz ou vive uma vida porque faz. Repare, como cristãos, meus irmãos, nós precisamos de olhar à palavra de Deus, percebermos que a chama divina tem que voltar a tocar o nosso ser, porque o reavivamento ou o batismo com o Espírito Santo não é trabalho de um homem, nem de nenhuma mulher. Nós até sabemos de pessoas que chamam os crentes à frente nos cultos e dizem, agora diz como eu, agora faz como eu, e só porque a pessoa diz como ele ou faz como ele, a expressão é logo, pronto, estás batizado com o Espírito Santo. Não, isto não é batismo com o Espírito Santo. Naturalmente, nós precisamos de olhar para a palavra do Senhor. E como cristãos, não devemos usar nenhuma máscara representando ser uma coisa, sendo bem diferente daquilo que na prática somos. Não podemos parecer que somos cristãos. Temos mesmo que ser. Ou como diz o povo, vale mais sê-lo do que parecê-lo. Porque o Senhor conhece os que são seus. E quando Ele vier fazer chamada, Ele não se vai enganar. Ele não vai levar o pastor, não me vai levar a mim, por ser pastor, não vai levar o outro por ser um ancião, por ser um dirigente de escola dominical, músico, etc., ou por ser um assistente do culto, não. Ele vai levar os que lhe forem fiéis, os que são realmente dele. Nós podemos nos enganar, mas Ele não se engana. Ou então corremos o risco de ficar de fora quando Jesus fizer chamada. Portanto, pelos seus frutos, diz Mateus 7:20, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz, outra vez a expressão, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Porventura, o apóstolo Tiago faz aqui uma comparação também, porventura deita água, alguma fonte de um mesmo manancial, água doce, e ao mesmo tempo desse mesmo manancial água amargosa? Não. E a Apocalipse 3,16 diz, porque és morno e não és frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Certa vez um obreiro perguntou a um crente, irmão, o irmão é um crente fervoroso? Depende daquilo que o irmão entender, que é ser um crente fervoroso. Mas olha, eu devo dizer-lhe, eu nem sou crente, nem sou quente, nem sou frio. E o pastor disse, pois é, aí é que está o grande problema. É porque o Senhor diz, porque não és quente, nem és frio, dás-me nojo, dás-me náuseas, vomitar-te-ei
põe-te fora, porque tu deverias ser ou és frio ou és quente. Nos caminhos do Senhor, meus amados irmãos, não se liga o frio ou quente. Ou somos frios ou somos quentes. Ou estamos fiéis ou não estamos fiéis. Ser cheio do Espírito Santo não é nenhuma... Deixe-me dizer também, irmãos, ser cheio do Espírito Santo não é nenhuma produção teatral ou cinematográfica. Ser cheio do Espírito Santo não é o crente a interpretar um papel como que se fosse um ator. O ator é aquele que finge ser, mas não é. E o crente em Jesus não é nenhum ator. O crente, quando está a ser batizado com o Espírito Santo, não está a fazer um papel de finge, de ator. Não, o Espírito Santo baixa, toma conta de nós e nos leva até a chorar, e nos leva até a pedir perdão, e nos leva ao arrependimento de coisas que nós nunca, eventualmente, teríamos pensado. Mas o crente cheio do Espírito de Deus é por ele transformado, é por ele mudado e renovado, não pelas obras de justiça que façamos, mas segundo a sua misericórdia. Ele começou por nos salvar pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. E nós precisamos que esta palavra de renovação seja realmente na nossa vida. A igreja que estava em Sardes, meus irmãos, tinha nome de que vivia, mas estava morta. Tens nome, mas estás morta. Estar morto aqui não significa que os crentes tinham perdido a paixão espiritual. O fervor ardente pelo Senhor Jesus Cristo. Eles estavam desprovidos do poder do Espírito Santo. Eram meramente religiosos. Na aparência pareciam crentes santos, piedosos, justos e fervorosos, mas na realidade, espiritualmente, estavam mortos. Irmão, vamos todos buscar o poder de Deus. Vamos todos buscar a graça do Senhor. Nos tempos que nós estamos a viver, há uma necessidade premente de buscar o batismo, a renovação, o enchimento do Espírito Santo. Em Apocalipse 22:11, um texto que diz: quem é justo, e o irmão note, quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Por outras palavras, isto quer dizer, quem pratica a injustiça ainda pode continuar a fazer mais injustiça. Porque Deus deu-lhe livre arbítrio para escolher o que fazer. Pode continuar a fazer mais injustiça. Quem é imundo pode ainda continuar na sua imundície, porque Deus não a obriga a deixar. O justo, aquele que é justo, por outro lado, também tem tempo para continuar na prática da justiça. E o que é santo também deve continuar, porque tem tempo. Porque se o Senhor Jesus não veio ainda, nem virá amanhã, nem depois, não sabemos. Enquanto Ele não vier, nós temos tempo ainda para nos santificarmos mais. Portanto, irmãos, não paremos na nossa caminhada espiritual. Não nos cansemos, não nos afadiguemos com as coisas deste mundo, de tal maneira que deixemos ficar para trás o grande amor que o Senhor nos tem. Quando alguém diz que é cristão e não vive em coerência com o nome de Cristo, é semelhante àquele que edificou sua casa na areia. A casa estava edificada como a outra. Só que quando veio o temporal, veio a tempestade, veio a chuva, veio os ventos, essa casa na areia ruiu. Mas a outra, com os mesmos materiais, edificada, resistiu. E resistiu porquê? Porque o seu alicerce era firme.
Jesus diz: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra, ou para dar a cada um segundo a vida que tem vivido. Reavivamento, irmãos, são crentes antes adormecidos, antes irresponsáveis, indiferentes, são crentes frios, religiosos, agora despertando de novo para a santa presença de Deus e voltando a uma vitalidade espiritual poderosa com e no Senhor. É deste tipo de batismo do Espírito Santo de que todos estamos a necessitar. Não amanhã, mas já, agora. Não é um batismo no Espírito Santo histórico, que foi no passado e nunca mais foi renovado, mas um batismo, uma renovação atual. Irmão, não fique satisfeito porque já foi batizado com o Espírito Santo um tempo atrás. Não. Renove-se. Deixe que o Espírito Santo trabalhe. Não viva de uma experiência com Deus histórica. O histórico é bom para uma manutenção, mas precisamos de cada dia ser renovados. O crente que está a viver este enchimento do Espírito de Deus não precisa de vestir a pele, como disse há pouco, não precisa de vestir a pele de ator, porque o que lhe traz prazer é a lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele não só fala as línguas do Espírito, como também vive no Espírito. Não só falar línguas, porque o falar línguas só por si não resolve coisa nenhuma. Falar línguas estranhas, mas viver também pelo Espírito que as dá. Não somente diz que está em Cristo, mas vive nele mesmo, por ele e para ele em cada momento da vida. Com a sua vida santificada em Cristo, meus irmãos, tornemo-nos uma luz que ilumina a todos que o contemplam. Assim, como diz Mateus 5,16, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, ou para que vejam a vida que levais como cristãos, e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Repare, resplandeça a vossa luz. E quem é a nossa luz? Jesus. Resplandeça a vossa luz diante dos homens. Para quê? Para que eles vejam, eles precisam de ver a nossa vida cristã cheia do poder e da glória do Senhor nosso Deus. Precisam de ver a nossa vida tocada pelo poder de Deus. Para quê? Para que eles mesmos glorifiquem a Deus que está no céu. Vou terminar dizendo: o crente cheio do Espírito Santo, renovado, rejuvenescido pelo poder do Senhor, não precisa de empurrões para comunicar as boas novas da salvação aos outros, porque ele mesmo sente o pulsar do Espírito Santo para testemunhar. Como diz a palavra do Senhor: recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. E ser-me-eis testemunhas. Portanto, irmãos, batismo com o Espírito Santo não é para eu dizer aos outros: eu também já tenho o Espírito Santo, também já sou batizado com o Espírito Santo, também já falei línguas estranhas. Não. Deus dá o Espírito Santo àqueles que se querem empenhar a dar testemunho dele, a falar dele e a glorificar o seu santo nome. Meus amados irmãos, que os homens, que as mulheres, que as pessoas que estão à nossa volta, que a família veja, que os vizinhos vejam a vida que nós levamos por ser cristãos e glorifiquem assim a nosso Pai que está nos céus. Meus irmãos, eu não vos estou a ver, mas queria deixar aqui um apelo pungente
a buscarmos o batismo com o Espírito Santo. Estou a lembrar-me de uma irmã que um dia estava a assistir a um culto onde Deus batizou alguns irmãos com o Espírito Santo, mas ela não foi batizada com o Espírito Santo. Acontece que quando vinha de carro com outros irmãos para casa, depois do culto, eles estavam a dar graças a Deus pelo bom culto que tinham. E aquela irmã, repentinamente, começou a falar línguas estranhas, línguas do poder de Deus. E eu conheço essa irmã. E Deus a tem abençoado e a tem ajudado. Irmãos, no lugar onde o irmão está, no lugar onde a irmã está, aí mesmo, sozinho ou acompanhado, o irmão procura agora o reavivamento. Procura agora voltar ao brilho que tinha antes e dar glória ao Senhor. Irmão, dê glória a Jesus. Busque o poder do Senhor. Eu agora vou deixar com o pastor Júlio da Silva. Que Deus vos abençoe. Foi um prazer poder estar convosco. Não foi nas melhores condições, mas penso que cheguei até vós. Que Deus vos abençoe. A palavra do Senhor é que importa. Amém, pastor José Manuel. Amém. Glória, glória a Deus. Eu creio que nós podemos dar uma salva de palmas virtual aqui no Zoom, agradecendo a Deus pela palavra que o pastor trouxe para nós. Não se preocupe se não houve o slide, o diapositivo, não se preocupe se a apresentação não saiu, a palavra de Deus veio aos nossos corações. Eu tenho certeza de que se o volume dos irmãos estivessem ligado, haveria muito ruído de amém, aleluia, confirmando de que sim, é o que nós aceitamos, é o que nós cremos, é a nossa identidade e, como se diz hoje em dia, no meio dos pastores, é o nosso DNA, ou seja, não é uma cultura, não é o que se aprende, não é algo que nós imitamos, mas é o que Deus tem posto em nós, aleluia. Eu disse ao pastor José Manuel, meus queridos irmãos, que como é uma mensagem sobre reavivamento e como no domingo nós estaremos também falando sobre o Pentecoste, então nós gostaríamos de, se houvesse alguma pergunta, porque foi um estudo bíblico, ele nos apresentou aqui um estudo bíblico, se houvesse algum irmão, alguma irmã que tivesse uma pergunta sobre o batismo no Espírito Santo, ou sobre o avivamento ou o reavivamento, então o pastor José Manuel estaria disposto a responder alguma pergunta. Se houver, eu peço de que os irmãos falem, eu vou tirar o volume, eu vou dar o volume, melhor dizendo, a todos os irmãos, para que assim cada um de vocês, se quiserem fazer uma pergunta, possam fazer. Se nós não tivermos nenhuma pergunta, eu quero simplesmente dizer que o pastor José também estará orando por nós, para que o Senhor encha, batize e faça aquilo que ele faz de melhor, que é empoderar, capacitar o seu povo e a sua igreja. Eu não sei se há alguma pergunta, vou dar aqui um silêncio, porque se houver algum irmão, tire o seu mute e pode ficar à vontade de fazer a pergunta. É um bom alimento para gerir o nível da vida. Então, é bom sabor, também. Ela não vai não me vai dar o Covid, querido pastor José Manuel, eu não estou ouvindo perguntas, eu só estou ouvindo pessoas falando por trás, não estamos vendo alguma pergunta. Se não há pergunta, eu vou pedir ao pastor José Manuel nesse momento que possa orar e eu vou convidar a todos vocês que estão conosco que não fiquem acanhados, mas onde você estiver, ore conosco, vamos pedir a graça do Senhor Jesus, vamos dizer, Senhor, enche-nos do teu Espírito Santo. Vamos usar esse momento que nos resta para buscarmos a presença, buscarmos o poder de Deus, para estarmos assim na presença
do Senhor Jesus. Pastor José Manuel, tem a palavra. Pastor Júlio, está a ouvir-me, não está? Sim, estou. Está a ouvir? Está. Então, dado que não houve nenhuma pergunta daí para cá, eu vou fazer uma pergunta para o geral, posso? Pode, com certeza. A pergunta é a seguinte. Os irmãos não têm que me responder, mas responda cada um de per si. Quantos, será que cada irmão está na disposição de buscar a renovação do poder de Deus para a sua vida? Esta é a pergunta. Será que estamos todos dispostos a buscar a renovação do poder de Deus para a nossa vida diária? Então vamos orar agora. Amém. Pai, louvores e glórias ao teu nome, porque a tua palavra é verdade e ela nos faz vibrar, ela nos faz testemunhar, nos faz pulsar, e as ondas do teu Espírito vêm tocar a nossa alma. Obrigado por estes amados irmãos e irmãs que estão do outro lado a ouvir a tua palavra, que cada um sinta o desejo de te buscar, cada um sinta o desejo de procurar o enchimento e a renovação do Espírito Santo, para estarmos todos mais preparados, mais prevenidos, e até aqueles, Senhor, que há muito tempo não falam língua estranha, até aqueles que há muito tempo, Senhor, são crentes, talvez batizados noutro tempo, mas que nunca mais foram renovados. Agora, em nome de Jesus, toca as suas vidas, toca os seus corações e desperta para a tua santa glória, com a força e a ação do teu Espírito. Amém. 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 Aleluia, aleluia, aleluia. Amém, amém. Pastor José Manuel, mais uma vez, fica aqui o nosso profundo agradecimento. É uma nova realidade que nós estamos vivendo, essa questão do coronavírus ao redor do mundo, que tem fechado cidades inteiras, países inteiros. Quando estávamos conversando com o pastor José Manuel, ele falou algumas realidades daquilo que está acontecendo ali em Portugal, e nós acompanhamos ao redor do mundo o que tem acontecido em cada país. E não vou falar de novo sobre aqui a África do Sul e o que estaremos fazendo, porque já fizemos essa parte do anúncio no início do culto, mas quero convidar então de que na sexta-feira que vem, querido irmão, teremos o pastor João Caetano, ali do Brasil. Ele estará trazendo a mensagem da palavra de Deus. Eu não sei se o pastor José Manuel chegou a conhecer o pastor João Caetano. Ele é um homem de Deus que, olha, quando eu ainda nem era nascido, ele já pregava a palavra, assim, mais ou menos entre a sua idade e a idade do meu pai. Ele disse também, olha, seria um prazer estar falando aos irmãos aí em Pretória, e ele vai falar no tema a alma humana. Ele vai falar sobre como nós devemos pedir ajuda de Deus para reagirmos a essa questão psicológica da nossa mente, como pensar, como agir no meio desta crise, no meio dessas dificuldades. Portanto, ficam aqui todos os irmãos convidados à sexta-feira que vem, nesse mesmo horário, para recebermos aqui o pastor João Caetano. E temos ali, estou vendo no ecrã por trás do pastor José Manuel, a irmã Cidalina. Queremos dar um beijinho para ela, mandar aqui da igreja uma grande saudação para ela. Temos aqui conosco também, já agora, pastor José Manuel e os outros irmãos. Temos conosco alguns irmãos lá de Angola que estão online. Temos o pastor Nobari, temos o pastor Jonas Angelino. Tínhamos um outro missionário, o pastor José Calunga, mas ele já saiu fora de linha. E nós não queremos demorar mais, mas queremos dar a palavra à missionária Vânia, minha irmã. Ela está online conosco também, queridos irmãos, e vou permitir que ela possa trazer, em nome ali do meu pai, da Igreja Betânia, uma pequena saudação e orar para encerrar o nosso culto virtual. Vânia, tem a palavra. Amém. Eu quero saudar todos com a paz do Senhor, quero trazer, o meu gosto de poder ouvir, depois de tantos anos,
ao pastor José Manuel, sua esposa, que são tanto amigos nossos, né? E trazemos da parte da Igreja Betânia, do pastor Eunides, um forte abraço para todos vocês, né? Sabemos de que tudo isso que nós estamos vivendo, nós não seremos os mesmos, né? Nós entendemos de que essa pandemia veio não para ficar, mas muitas coisas terão que ser repensadas, maneiras de como nós estamos alcançando as almas nos dias de hoje, não é? E evangelizando, temos que dinamizar de uma maneira mais eficaz, mas acima de tudo, cheios do Espírito Santo, como nós ouvimos nesta tarde, não é? Pelo nosso querido pastor José Manuel. Então, trazemos, não é, todo o nosso carinho e saiba toda a igreja de Pretória, não é? Que nós estamos continuamente orando por todos vocês e sabemos de que Deus vai usar maneiras e meios, não é? Nós não podemos simplesmente ficar em nossas sentados e ao acaso, sem reagir. Temos que usar, né, de todas essas maneiras. Simplesmente no toque de um botão você pode evangelizar e você pode trazer, né, muitas almas para poder estar aqui reunidos juntamente conosco para ouvir a palavra todas as sextas-feiras, como os irmãos têm feito. Portanto, agradeço todas as vossas orações também ao nosso favor. O nosso pai e a nossa mãe estão bem de saúde, já fazem 3 meses que estão presos em casa, mas graças a Deus, não é? Estão com saúde, isso é que é o importante. Então, vamos assim orar para nos despedir e agradecer a Deus por toda esta palavra que possa ficar e permanecer no nosso coração em nome de Jesus. Santo e poderoso Deus, nós estamos mais uma vez na tua presença, Senhor. Queremos te agradecer, ó Deus, por tudo aquilo que tu fizeste e falaste aos nossos corações. Senhor, tu sabes o quanto a igreja de hoje, nós precisamos, Senhor, sermos renovados pelo teu Espírito. Senhor, que a tua palavra e que o teu Espírito Santo, que veio para habitar em nós, possa, Senhor, fazer uma obra poderosa, Senhor, dando dinamismo, dando graça, autoridade, Senhor, para poder trazer o teu evangelho nestes últimos dias que nos restam na face da terra. Nós sabemos que tudo isso, Senhor, é um prenúncio daquilo que virá, mas nós entendemos, Senhor, de que a igreja, ela será tirada deste mundo antes de todas as coisas, antes de todas a grande tribulação chegar neste lugar. Senhor, nós temos que estarmos preparados e por isso, aviva, Senhor, reaviva os nossos corações, assim como teu servo, Senhor, Abacuque dizia, Senhor, que nós possamos a cada momento, a cada dia, estarmos, Senhor, ligados na videira verdadeira e possamos, Senhor, ser instrumentos da tua parte para trazer as almas, Senhor, estas últimas almas que precisam entrar dentro deste rebanho, Senhor, como tu bem disseste. Te agradecemos por todos os nossos irmãos que estão, Senhor, nos ouvindo, por toda a tua igreja de Pretória, em Portugal, aqui, Senhor amado, nos Estados Unidos, que tu venhas, Senhor, trazer um grande avivamento em todos nós, Senhor amado, porque nós precisamos. E é o que nós te pedimos, Santo Deus, no nome de Cristo Jesus, que vive para sempre. Amém e amém. Amém, amém. Olha, meus queridos irmãos, antes de nós desligarmos a nossa reunião Zoom, eu quero então, como nós sempre fazemos, convidar a todos que possam, por alguns momentos, pôr o seu vídeo, ok? Ligue o seu vídeo para que nós possamos nos ver uns aos outros, para que nós possamos então tirar uma foto. Portanto, eu vou pedir a todos vocês, por favor, liguem os seus dispositivos. Estou vendo aqui o Guimarães, estou vendo aqui o Gegé, estou vendo aqui outros irmãos. O Délcio tem que tirar, o Samuel também, por favor. A Vânia está ligado em 2, então não sei qual é a Vânia aqui. Tem outra também aqui, pessoa. Jéssica, por favor, todos vocês tirem, ou melhor dizendo, deixem o vosso vídeo ligado para nós tirarmos uma foto. A minha esposa está vindo aqui por trás de mim para tirar uma foto comigo. Eu não sei se a Sandra está aí, eu não sei se outras pessoas estão aí ou não. Fica pertinho, senão não aparece. E nós queremos então tirar essa foto aqui. 3, 2, 1 e já. Isso,